oficial, link youtube.com, né, /, Secretaria do Clima, Campinas, /streams. Iniciando, então, pela Secretaria do Clima, para a conferência do quórum. Presentes, por favor, pela Secretaria. Secretário Rogério e Ricardo. Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Alguém presente? Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Informação. Carlos, o Luiz Carlos registrou a sua presença. Presente, Amarildo, presente. Obrigado, Mariela. Anotei aqui, então, a presença do Luiz Carlos Gonçalves de Oliveira, muito bem registrado aí pela Mariela, que está acompanhando também no chat. Amarildo, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia da Informação, registrado também. Subprefeitura de Souzas. Juliano Mingato, presente. Obrigado, registrado. Subprefeitura de Joaquim Egídio. Maurício Augusto Lopes ou Abimael Timóteo da Silva. Administração Regional AR14. João Pedro, presente. Obrigado. Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento, Sanasa. Márcio, presente. Obrigado. Segundo setor, Associação dos Moradores Unidos do Bairro Carlos Gomes e adjacências. Essa história do piquenique, não sei o quê, porque nós vamos focar muito na questão da família. Que foi um sucesso. Áudio, por favor. Elogio, desligar o áudio, por favor. Renata presente. Ouvi Renata Santos Camargo presente. Associação Resgate Cambuí. Tereza presente. Obrigado. Mais alguém pelo resgate? Não mais. Associação dos Proprietários e Moradores do Bairro do Jardim Botânico de Souza. Ricardo Mendes, presente. Obrigado, registrado. Associação de Moradores Voluntários do Bairro Nova Souzas. Cláudia, ou Rosimeire, ou Antônio. Associação e Loteamento Morada das Nascentes. Presente. Quem, por favor? Desculpa. Daniel. Daniel. Registrado. Instituto Núcleo de Estudos da Relação Homem-Natureza, NEON. Denise, presente. Obrigado. Obrigado. Sociedade de Loteamento Colinas do Atibaia. Jorge Alberto, presente. Obrigado. Associação dos Proprietários Rurais da APA de Campinas, APROAPA. Presente, Daniel Cunha. Obrigado. Sindicato Rural de Campinas. Cássio, presente. Obrigado. Unicamp. Embrapa. Carlos, você pulou a Paviva ou eu que não ouvi? Não chegou ainda mesmo. Na minha listinha aqui ainda não chegou. Embrapa. Chamei Unicamp, né? Embrapa. Ninguém? Ordem dos Advogados do Brasil. Renata Franco, presente. Obrigado, registrado. Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano, AELO. Karina, presente. Obrigado. Associação de Proteção Ambiental Jaguatibaia. Ana Cláudia, presente. Boa noite. Pedro também presente. Registrei. Associação dos Amigos da APA de Campinas, APA Viva.
Agora sim, Jorge. Ângela presente. Obrigado. Associação para a Sustentabilidade e Meio Ambiente, Assuma. Cláudio Esmeriz, presente. Maravilha. Nesse momento aqui, informa a presidência que temos quórum para o início da reunião e quórum qualificado de 2/3 para o assunto da pauta, revisão do plano de manejo da APA de Campinas. Bom, então nós podemos dar início, Carlos. Bom, então, em primeiro lugar, Perfeito, Pedro. Agradecer aqui a presença do secretário do Clima e do Desenvolvimento do Meio Ambiente, né? Isso aí mudou a configuração aí, mas, enfim, do verde, né? Rogério Menezes, parece que está presente na reunião para acompanhar essa votação. Agradecer também a presença de todos os técnicos da Secretaria do Clima, que durante esse tempo todo, os meses aí que nós debruçamos sobre a revisão do plano de manejo, deram um suporte técnico muito importante, muito qualificado, para que nós chegássemos a essas propostas, os módulos aí que vão ser apresentados hoje para votação. Então, para deixar bem claro, né, hoje é um dia pura e simplesmente para votação, né? Não, os questionamentos, os recursos, tudo que deveria ter sido deveria ter sido discutido ao longo do processo, que se alguns pontos não foram discutidos, era para ser feito nos fóruns dos momentos anteriores, né, que a revisão do plano de manejo apresentou, né, uma agenda bastante extensa, onde os recursos e as discussões pudessem ser realizadas como foram efetuadas, né, e as dúvidas foram tiradas. E é claro que ainda, né, mesmo assim, com a apresentação das propostas que vão ser colocadas hoje, alguns conselheiros têm dúvidas, mas têm toda a liberdade de votar de acordo com aquilo que ele acredita que seja justo, né? Então, hoje não é dia de questionamentos, não é dia de discussão sobre as propostas, porque nos momentos anteriores essas discussões foram feitas. Então, gostaria de agradecer também a Cláudia, né, a Cláudia Esmeriz, que foi nomeada por essa presidência para coordenar os trabalhos da revisão do plano de manejo pelas organizações aí da sociedade civil, né, tanto as organizações de representantes de vários segmentos que não são segmentos de ONGs, mas que ela representou todo esse grupo na coordenação dos trabalhos. Então, agradecer o trabalho da Cláudia, e o rito hoje aqui vai ser a votação, né? Durante todo o processo, é claro que dentro do grupo de revisão teve debates, teve alguns pontos assim que alguns não concordavam, outros concordavam naturalmente, e tudo foi resolvido na base da votação, mas todos ficaram comprometidos no sentido de que aquilo que fosse apresentado enquanto proposta final seria acatado pelo grupo de trabalho, né? Então, nós estamos aqui hoje para essa votação, sabendo que nem tudo foi assim bom para alguns, né? Pelas contradições, pelas discussões, mas que foi um trabalho democrático, né? Exaustivo e democrático, de reuniões longas, com muita fundamentação por todos os que representavam seus segmentos. Então, aqui, por exemplo, tem todos os segmentos aí que estão dentro
do Congeapa, né? Todos esses segmentos estavam representados na revisão do plano de manejo, então cada representante levava para suas bases, naturalmente, as questões e os problemas para serem sanadas e aquilo que deveria ser levado de volta para o grupo de trabalho era levado de volta enfim, né, nós temos esse resultado aí. Então, é esse o rito, ou seja, hoje é o dia da votação. Então, como a Cláudia foi a coordenadora aí pela parte do Congeapa, né, durante todo esse processo, eu gostaria de passar um pouco a fala para ela. Na sequência, a Secretaria do Clima vai dar continuidade no processo aí da votação das propostas que foram divididas em bloco, né? E aí vai ser explicado direitinho por que foi dividido em bloco e como que os blocos aí estão colocados, tá? Então, eu gostaria de passar a palavra para a Cláudia, né? E a Cláudia, a partir da fala da Cláudia, fazer uma avaliação também dela, de como que ela enxergou todo esse processo, e passando, então, depois para a coordenação aí da Secretaria do Clima, que vai dar continuidade aos trabalhos, tá? Então, por favor, Cláudia. Pessoal, como eu tô com um pouco de acesso de tosse, eu vou ser rápida, né, para não forçar muito aqui, que a gripe está forte. Eu acho, assim, que a gente teve vitórias, né? Eu acho que o plano de manejo veio depois de um período longo, né? Teria que ser 5 anos após a criação da APA, levou quase 20. Então, a gente tem, assim, processos muito lentos, né? Mas que em momento nenhum o conselho, né, que foi criado um ano após a criação da APA, ele sempre foi muito presente, muito participativo, e desde o momento que nas eleições a gente teve votações da sociedade civil na presidência, eu quero dizer que isso foi assim um movimento muito positivo, no sentido de que é democrático, claro, né, a votação é sempre democrática, mas assim, a participação da sociedade civil, ela tomou um corpo muito interessante, uma união muito boa, seja da sociedade ambientalista, seja da sociedade representativa da parte técnica, né? Então, foi muito interessante, eu acho assim, eu estou muito contente de estar fazendo parte há muito tempo desse grupo. E é claro que o plano de manejo veio de uma forma assim, foi bom, mas poderia ter sido melhor, né? Como tudo que a gente faz, a gente sempre pensa na excelência e em ser melhor. E o mundo muda, né, gente? O medo que a gente tinha em 2001 era com a especulação imobiliária, que era o ponto mais grave. Continua sendo, né? Isso não deixou de ser nesses 21 anos, mas, de alguma forma, a gente conseguiu, veja o plano diretor da cidade, que está passando por várias alterações, a gente conseguiu deixar a APA de fora, pelo menos por enquanto, né? E isso é positivo, né? É 1/3 do município que está sendo, de alguma forma, mais protegido ambientalmente do que o resto do município. Então, essas alterações que estão sendo propostas hoje são alterações, como vamos dizer, são atualizações do contexto da APA, né? A gente está num momento muito produtivo e interessante de que vários proprietários rurais estão voltando às atividades agrícolas, né? As atividades de plantios de café, de uva, e juntando com o turismo. Isso é super benéfico, é a missão da APA, né? Uma das missões, e isso é muito bom, né? A gente sabe que da parte ambiental é a proteção das nascentes, é a produção de água, mas é o socioambiental junto. Então, a gente voltar para essas atividades é muito bom, né? Então, a gente, de alguma forma, a gente está tendo outras possibilidades que não só especulação imobiliária ou parcelamento do solo.
Então, essas atualizações que estão sendo propostas é para isso, para beneficiar esses bons produtores e proprietários rurais, né? Que em todo lugar tem o bom e o ruim. Mas a gente está botando fé, né, nessas pessoas que estão vindo com as intenções de criar esse movimento de desenvolvimento econômico sustentável. Então, a gente está aí para ajudá-los, né? O meu parecer, enquanto ONG, né, é o olhar coletivo, né? O meu interesse é no total, né? Eu não tenho interesses particulares, o meu interesse é na APA. Então é isso. Não quero mais me demorar. Obrigada. Então agora a gente passa a palavra. Carlos, eu não sei quem é que foi designado aí para coordenar. Ah, tá. O Pedro, Cláudia, queria agradecer também, Luiz Vogel, eu sou engenheiro agrônomo e assumi a coordenação da Coordenadoria do Verde. A gente participou da última reunião, né, nós conversamos sobre o processo, eu queria fazer uma breve apresentação só para trazer todo esse processo, né, que vocês fizeram, que vocês discutiram. E aí, Cláudio, você falou, né, a gente tem que tratar do tripé da sustentabilidade, né, a gente tem que ver o econômico, social e ambiental. Eu acho que é isso que foi discutido em todo esse período. E aí, eu sei que quando a gente cita nomes, às vezes a gente faz alguma injustiça, mas eu queria agradecer a minha equipe aqui, né, nominalmente, a Letéia, o Hélio e a Sueli, que participaram de todas essas reuniões, todas essas discussões, deram apoio ao Congeapa e discutiram com o Conselho cada tema até se exaurir, né, até chegar num texto que fosse bom para todos, né? Igual, não tem o ideal, né? E aí a gente conversou também que poderia ter um produto melhor no final, poderia ter sido um processo diferente, poderia, mas eu tenho certeza que não poderia ter sido mais discutido do que foi essa revisão do plano de manejo. Então, vou trazer só de forma geral, só para todos os conselheiros que participou ou não do GT, para ter uma ideia de como foi esse processo, né? Então, aqui eu vou trazer o resultado. Aí, de forma geral, o que foi demandado aí, a Secretaria do Clima e o Congeapa, né, formou o GT, pode passar o slide, Leandro. Então, da equipe da Seclimas, foi envolvido o diretor, a coordenadora, na época, Ana Luísa, também participou de todas essas discussões, os 3 técnicos, a Secretaria Executiva, em alguns casos, até consultado técnicos de outras áreas, né? Do Congeapa, foi formado o grupo de trabalho que participou, né, a presidência, teve 15 membros, representando 13 entidades aí que fazem parte do Congeapa. Então, essa participação do Congeapa no GT, ela foi de 36% do total, né? Então, pode passar, Leandro, por favor. Então, eram dos 23 entidades, a gente tinha 13 participando do GT, né, dessa discussão. Então, eles foram diretamente envolvidos, por isso que até a gente falou a decisão do GT soberana, o GT estava decidindo pelo grupo, porque essa participação também foi muito efetiva, né? Leandro, pode passar. Então, como é que foi esse processo? Não foi um processo fácil, não foi simples, não foi de um dia para o outro. Então, no dia 30/10, foi publicada a portaria. A gente colocou como um início aqui, mas antes disso ainda tiveram discussões, né? E aí depois, no dia 8/11, foi a formação do grupo de trabalho, então, de novo, respeitando a paridade entre os setores, e aí os membros foram indicados via ofício ao Congeapa, né? Depois tivemos uma publicação de acolhimento das propostas da revisão do plano de manejo, né? Tive um prazo de 30 dias para apresentação dessas propostas, isso ainda em novembro. E aí, pode passar, Leandro, de dezembro a abril de 2024, foram 4 meses e 1 semana de discussão, né? Foi o início do GT. Volta um pouquinho. E aí foram 17 reuniões, né? Sendo que a última foi no dia 17/4.
Então, foram 4 meses só de discussão, de proposta, revalidação, chegar num texto ideal para todos. Pode passar agora. Depois que terminou esse processo do GT, que tomou 4 meses, quase metade de todo o período da produção dessa revisão, né? Teve a análise das propostas, aí sim pelo órgão gestor da APA, que é a Secretaria do Clima. Depois a gente abriu a gente enviou os pareceres, né, de cada uma dessas propostas, se aprovadas ou não, que foi envio dos PTAs, né, para manifestação do órgão gestor. E aí a gente abriu um período de 15 dias para recurso com a proposta nova, avaliada pelo GT, ou as propostas da Secretaria do Clima. Então, esses interessados ainda tiveram o período de recurso, e aí após o recurso, análise, aí voltou de novo para a análise do órgão gestor, e após a análise desse último recurso, que aí a gente encaminhou o ofício com todas as propostas aprovadas para o GT e para o CONGEAPA, para fazer essa última análise. Então, a etapa que consolidou esses 8 meses de trabalho, né, da equipe técnica e dos membros do CONGEAPA, foi aí o envio desse ofício, né, e para encaminhar para votação. Então, do dia 30 de outubro lá até o encaminhamento do ofício aí para o CONGEAPA foram 8 meses de trabalho, sendo 4 só de discussão. Pode passar. Então, das propostas, né, que foram discutidas, que foram trazidas, foram 57 propostas no total, sendo que 52 delas teve uma convergência nas decisões. Então, foram aprovadas ou negadas dentro do GT. Somente 2 delas ou foram negadas pós-GT, ou foram aprovadas pós-GT, e só teve um pedido de recurso. Então, esse trabalho mostra que esse 92% tem um alinhamento dos dois, tanto do órgão gestor como o Conselho da APA de Campinas. Pode passar. Então, aí a gente conversou, né, como seria o processo de votação. A gente tem o início da reunião, então, e a legislação 10.850 traz que toda e qualquer alteração do plano de manejo da APA de Campinas deve ser aprovada por 2/3 dos membros titulares, né? Ou seja, se a gente tiver... Pode passar, Leandro? Então, a gente ia apresentar o que foi feito durante esse período, a fala da presidência, ia falar do Pedro, da Cláudia. A gente conversou o que foi feito durante esse período da equipe, a discussão, as análises. E aí, nós separamos os 34 itens aprovados pelo GT Climas, foram organizados em 18 propostas, em 18 blocos, que eles tinham a mesma temática, né? Porque, em alguns casos, se você aprovava um item, teria que aprovar o outro. Então, isso a gente vai ver na tabela. Vocês receberam a tabela também, mas a Letéia vai falar mais sobre essa tabela, né? Pode passar. Então, a gente vai ter a leitura dos textos, né? Sendo a leitura em blocos. Então, aquilo que é o bloco, a gente vai ler a proposta 1, proposta 2, proposta 3, e aí faz a votação. Então, aí, após a leitura dessas propostas, lê o bloco todo, fica aberto para votação. E a votação vai ocorrer no que a gente falou no processo simbólico, né? Então, os membros favoráveis, eles permanecem como estão, e os que se abstêm contrários, eles se manifestam, né? E aí, depois, somente as propostas aprovadas por 2/3 do Conselho serão encaminhadas para alteração do plano de manejo. Aquelas que não forem aprovadas, continua o texto original do jeito que ela é hoje, tá? Então, de forma geral, a gente só queria... Pode passar, Leandro, por favor? A gente só queria trazer que foi, né, vocês, a maioria sabe, quem estava no GT, esse trabalho árduo, essa discussão, essa participação, tanto do Conselho quanto da equipe técnica, para a gente chegar num produto comum aí a todos,
e para aí a gente levar essa votação e, caso aprovada, a gente vai ter essas mudanças aí. Aí, Aletheia, agora eu queria que você entrasse com a questão da tabela já. Boa noite. Enquanto o Leandro vai arrumando ali, só agradecer muito, tanto a presença de vocês aqui hoje, que, nossa, que maravilhoso ter um quórum assim, que é de extrema importância a todo mundo aqui para a gente conseguir a alteração, né, do plano de manejo, como o Vogel acabou de falar, mas também agradecer o empenho do GT, que ao longo desses 8, 9 meses trabalhou arduamente nessas discussões, né. Então, sem me alongar mais, eu vou ler apenas o texto da proposta. Como eu expliquei no e-mail, né, eu acho que vocês já devem ter lido, já devem ter vindo aqui com uma posição, né, se vocês são a favor ou contra. Eu vou ler o texto da proposta, identificando o bloco. Se dentro desse bloco alguém identificar que é a favor de um tema, mas é contra outro, aí se manifesta para a gente votar 1 a 1. Espero que não aconteça, para a gente não ficar aqui até meia-noite. Mas vamos lá, então. Ó, eu vou começar com esse primeiro item, que são todas essas propostas desse primeiro item, foram as propostas que a gente trabalhou no GT, chegou num consenso ali de texto no GT e não teve nenhuma alteração, nenhum recurso posteriormente. Então, o primeiro bloco tem só uma proposta, que é esse enquadramento da atividade do clube de tiro. A proposta é de inclusão na tabela de zoneamento da atividade clube de tiro como proibida em toda a APA de Campinas. Aí, se alguém for contrário, eu peço que se manifeste, ou abstenção, né? É que a abstenção no fundo, vai ser como se fosse um voto contrário, né? Porque não vai contar um voto a favor, mas enfim, fiquem livres para se manifestar. Nenhum registro, então eu vou passar para o próximo item, próximo bloco. Não vou falar aprovado ou não, porque o Carlos que está vendo o quórum, mas eu acho que estamos... Só um minutinho, Aletheia, a gente pode... quem coloca o item em votação é o Pedro, né? Aí a gente faz aquele rito, a não ser que ele delegue para a gente aqui, né? Aí a gente submete em votação. Não, desculpa, eu tinha entendido que eu já ia fazer. Mas tá tudo bem. O Maurício está pedindo a palavra. Gente, desculpa, boa noite. Eu entrei agora, eu tive um pico de pressão alta. Até avisei o Pedro, subprefeito de Souzas. Eu, sinceramente, acabei de acordar. Vocês desculpam eu ter entrado só agora. Registrado aqui a presença, tá? Obrigado. Melhoras, Maurício. Melhoras. Obrigado, Claudinho. Maurício, a gente acabou de começar a votação, então chegou na hora certa. Espero que fique bem. Obrigado. Então, só para dar uma alinhada, né, Pedro, Cláudio também. Assim, a Aletheia, né, como representante lá da equipe técnica, anuncia aí a proposta, né, em seguida a presidência submete em votação a sugestão, né, aqueles que estiverem a favor permaneçam como estão, contrários abstenções se manifestem para a gente poder fazer o registro aqui. E aí é só seguir esse fluxo, tá bom? Bom, então, como a Aletheia já fez a leitura da temática, né, enquadramento de atividades de clube de tiro, então a Aletheia faz a leitura e eu falo em votação, tá bom? Então só agora aí. A Adriana quer falar. Quem quer falar? Adriana. Olha, boa noite, Adriana Flose, secretária de Desenvolvimento Econômico. Eu tô só para registrar minha presença, eu entrei um pouco atrasada também. Muito obrigado. Pois não. Então, em votação, por favor. Não tendo nenhum voto contrário nem abstenção, aprovado, então, a primeira temática aí, número 1. Então, vamos... A Cláudia... Quer falar? Boa noite a todos. Só para registrar minha presença, porque quando eu entrei já tinha falado da Associação de Moradores da Nova Souzas.
Foi registrado, Cláudia. Obrigada. Obrigada. Ai, que maravilha, tá todo mundo, mesmo quem tá entrando depois, tá entrando na hora certa. Então, vamos para o bloco 2. Esse bloco 2 acho que tem duas propostas, vamos lá. A primeira é... Isso, obrigada. A proposta é a seguinte: o número máximo de pavimentos na área urbana para edificações na APA de Campinas é de 2 pavimentos, exceto para ex, onde poderão ser utilizados 3 pavimentos. Para as edificações que não configurem como ex, poderá ser acrescido um terceiro pavimento à edificação por motivo de desnível acentuado do terreno, contanto que no... Leandro? Que no mínimo uma de suas faces externas sejam dotadas de ventilação e iluminação natural. Para todas as tipologias de edificação, o gabarito de altura máxima é de 10 metros. E a outra proposta dentro desse mesmo bloco é a inclusão no POT rural do seguinte texto: é admissível o uso do subsolo e gabarito acima de 10 metros de altura para edificações destinadas exclusivamente ao suporte à produção agroindustrial ou agrícola na área rural, podendo ser acrescido um terceiro pavimento, além do subsolo, por motivos de declive acentuado do terreno. Nesses casos, a aprovação fica condicionada à autorização prévia do órgão gestor e mediante a apresentação de projeto, demonstrando a necessidade da excepcionalidade, bem como a ausência de alternativa técnica locacional e uso prioritário da topografia do terreno. Em votação. Não havendo... O Carlos vai me ajudando aí, tá, Carlos? Parece que não teve nenhuma manifestação contrária e nem abstenção, é isso? Nenhum registro, Pedro. Nenhum registro. É só uma questão de ordem aqui, né, gente? Só para todos terem claro, todos esses textos foram mandados anteriormente para essa tabela, né, para todos os conselheiros, e por isso que não existe assim, possibilidade de discussão, né? Então, acho que é esse o caminho mesmo, tá bom? A temática 3, a APA Viva é contrária. Temática 3, ela vai entrar, né, essa temática aqui de proibição de uso de subsolo, é isso? Ah, não, está na 2 ainda. Então está na 2, A 3 vai entrar agora. Vocês fizeram 2 números, está meio confuso. É porque o cabeçalho ficou lá na frente, mas eu vou deixar claro, assim, o primeiro número é o da identificação da proposta, o segundo número é o do bloco. Eu acho que o que você é contrário é do bloco 3. Não, eu sou contrária a uma parte do bloco 2, mas daí eu sou contrária ao bloco 2, certo? Ah, não, então aí você pode pedir para a gente fazer item por item para você ser a favor de um e contrário ao outro. Então eu sou contrária ao terceiro pavimento na área rural. Essa já foi lido aí, né, Aletheia? Opa, desculpa, eu estava com mudo. Isso, já foi lido, aí só pedir para o Carlos registrar o voto contrário da APA Viva na proposta 3, né, do bloco 2, que é a proibição do terceiro pavimento na área rural. Então, acho que Está registrado. Então, obrigada. Então, o bloco encerra aí, não é? O bloco encerra aí. Aí, quantas pessoas tem? São 22 titulares presentes. Ah, então tá bom. Então foram 21 ainda favoráveis, então ela ainda permaneceu aprovada. Nossa, quanta gente. Então, como está votando por bloco, né? Então é um voto contrário ao bloco 2, é isso? Não, eu voto contrário só à proposta 3. Do bloco. Do bloco 2. Tá, do bloco 2, tá. É porque a gente fez por bloco porque, né, se todo mundo aprovar o bloco inteiro, maravilha, mas se não for aprovar um dos itens, não, aí a gente não aprova um dos itens, não vai deixar de aprovar o bloco inteiro, era só para otimizar o tempo. Ainda assim, achei que funcionou. Podemos passar para o bloco 3, então. Aí a proposta é a 4, dessa temática redução do adensamento mínimo por hectare. A proposta é inclusão do seguinte trecho:
Para os loteamentos aprovados anteriormente ao plano de manejo, é possível uma ocupação inferior à ocupação mínima de 15 unidades por hectare, contanto que seja observada a lei vigente à época. Leandro, pode abaixar, por favor. Em votação. Não, tem mais uma proposta. Tá. Segue. Mas eu não sei se o Pedro já quer fazer uma manifestação dessa proposta. Não, eu acho assim, você vai ver o bloco inteiro, a gente faz a votação no bloco inteiro. Tá bom, e aí se a pessoa quisesse Então, manifestar. pode dar sequência. Aquele é o bloco 3, né? Você já leu, agora esse daí vai ser outro bloco. Esse é o bloco... aquele é o bloco 3. O bloco 3 só tinha um... Desculpa, gente. Então, em votação... é verdade. Em votação, bloco 3. Aí o Pedro quer falar. Não tem um erro nessa redação? Não deveria ser ocupação máxima ou superior a 15? Não, é porque hoje, no plano de manejo, ele diz que a densidade mínima é de 15, mas aí tinha um problema entre verdes, que o projeto foi aprovado com uma ocupação de 10. E aí ele estaria ferindo essa regra. Então, aí essa norma seria para permitir, né, que empreendimentos que tivessem aprovados uma densidade menor do que 15 pudessem empreender da forma como planejado. Obrigado. Bom, acho que em votação... A Paviva é contrária. Carlos registra aí, né? E a Embrapa se abstém. Quem que se absteve? A Embrapa se abstém. Podemos passar para o bloco 4. Uma abstenção e um contra, né? Então, bloco 4, a proposta 5 é o plantio compensatório em relação à obrigatoriedade de compensação ambiental se dar no mesmo zoneamento, né, quando tem supressão de vegetação. O plantio compensatório deverá ser preferencialmente na ZCB, na Zona de Conservação da Biodiversidade. Caso não seja possível compensação nessa zona, a mesma poderá ocorrer em qualquer outra da APA. Pode abaixar um pouquinho isso. Ainda nesse mesmo bloco, a proposta 6 é acrescentar, né, ali, alterar um pouquinho esse parágrafo. Vocês estão vendo ali o original, mas eu vou ler só a proposta. Além disso, toda a compensação ambiental deve ser realizada na APA de Campinas. Ademais, a compensação deverá manter a densidade original da propriedade que foi suprimida, ou seja, para cada árvore cortada, uma muda deverá ser plantada na mesma propriedade. Na ZOC, na Zona de Ocupação Controlada, mediante a ausência de alternativa locacional, desde que previamente justificada, poderá ser autorizada a compensação em outra área, sem a necessidade de se manter a densidade original de árvores na mesma propriedade. E aí, dentro desse bloco, tem mais uma, a proposta 7. Pode baixar mais um pouquinho. É a última proposta desse bloco. A inclusão do seguinte trecho. Em áreas particulares, exclusivamente fica dispensada de autorização para supressão e de compensação ambiental para indivíduos isolados ou agrupados das espécies Leucena e Ipê de jardim, na área urbana. O interessado deve fazer registro fotográfico datado antes e após a supressão, comprovando que a supressão se restringiu a essas espécies. Caso contrário, em caso de reconhecimento da ação pelo órgão gestor, seja pelo sistema de monitoramento ou por denúncia, será tratado como árvore nativa para fins de apuração de medidas administrativas cabíveis. Quando se tratar de projeto de recuperação ambiental ou de programa municipal de supressão de espécies exóticas invasoras, será dispensada a compensação ambiental para qualquer espécie exótica invasora definida por lei municipal em qualquer zona da APA de Campinas, desde que previamente aprovado pelo órgão gestor. Nos casos de supressão de exótico invasor em área pública, cabe ao órgão responsável da administração municipal sua substituição por uma espécie nativa. Aí temos Pedro, depois Cláudia. Em votação. Não, eu acho que o Pedro e a Cláudia querem falar. A Cláudia quer falar, pois não.
A Leteia, baixa de novo aqui em cima, só para tirar uma dúvida, quando fala aqui, na ZOC, mediante ausência de alternativa locacional, desde que previamente justificada, poderá ser autorizada a compensação em outra área. Essa outra área, tá claro que é na APA, né? Se não tiver, se puder colocar, tá? Sim, porque é que o texto original era na mesma propriedade, né? Aqui a ideia é que seja em outra propriedade. Na área, em outra área, mas que... Dentro da APA, toda a compensação deve ser realizada na APA de Campinas. É a que está em cima, na primeira linha. Tá. Mas o Pedro da Embrapa queria fazer algum comentário também. Não, mas eu tinha ficado com a mão levantada, desculpa. Em votação. Não houve nenhuma contrariedade nem abstenção. Então, aprovada. Então, bloco 5, proposta 8, quanto ao porte de eventos. A proposta é a alteração das categorias, né? Então, pequeno porte fica menor ou igual a 200. Aí, a proposta seguinte, pode abaixar um pouquinho. O médio porte fica de 201 a 1.000 e o grande porte de 1.001 a 2.500. E aí tem também a inclusão do seguinte trecho na mesma seção. Para os empreendimentos já instalados que possuem alvará, permitindo a capacidade máxima acima de 2.500 participantes, admite-se um período de tolerância de 2 anos ou tempo para renovação do alvará, qual seja o menor período entre esses, a contar da data da publicação da revisão do plano para adequação do porte máximo da atividade. De forma a não causar maiores impactos no meio ambiente e maior incomodidade aos moradores da APA, não serão permitidos eventos de grande porte concomitantes em um raio de 3 km. Na APA como um todo, serão permitidos eventos concomitantes totalizando um máximo de 5 participantes por dia. No período de transição, serão permitidos os eventos de pequeno porte, ainda que ultrapasse o número máximo de participantes por dia. E a proposta 9... Não, espera aí. Tá certo, desculpa. A tabela, a inclusão do texto. A tabela 10, aliás, a modificação. A tabela 10 apresenta os critérios referentes aos portes dos eventos na APA de Campinas, ficando proibidos aqueles com mais de 2.500 participantes. Convém ressaltar que os eventos de grande porte, ou seja, com mais de 1.000 participantes, poderão ser taxados, cuja arrecadação deverá ser convertida para o desenvolvimento de ações e atividades vinculadas aos programas de gestão aprovados pelo Plano de Manejo da APA de Campinas. Pedro? Em votação. Juliano, subprefeitura de Souzas é contra. Só eu estava vendo aqui, parece que caiu 2 pessoas. Acho que o Daniel e a Karina parece que caíram, mas eu sou contra. Adriana Flósio, desenvolvimento econômico, contra. Maurício, subprefeitura de Joaquim Gílio, contra. Renata Franco, AB Campinas, eu vou me abster. João Pedro, Sanada, contra. João Pedro, Regional 14, contra. Só para ficar claro, vocês são contra o bloco inteiro ou uma outra proposta? Contra o bloco. O bloco até a divisão de portes? Tá. Contra o bloco. O secretário Rogério Menezes registrou o voto contrário aqui também. Tá, Carlos, faz a contagem, então, por favor. Abstenção não teve votos contra. Teve da OAB Campinas, abstenção. Abstenção do AB Campinas. Isso. Tem uma abstenção parcial da Embrapa no ID9. Tá, vamos lá. Então, o que eu consegui pegar? E eu aqui? informo, Carlos, que a Karina Cury não está presente na reunião no momento, e também o Daniel Lapola, mas o Daniel Cunha está presente. Então temos 21 presentes, certo? Exato. Tá.
Tem a contagem? Já fizeram a contagem, gente? É o Carlos que está fazendo. Carlos? Tá difícil? Senhores, né, não é melhor registrar o voto no chat, que fica formal? Quem quiser registra, não tem problema. Eu acho que fica melhor para contar quem é contra, quem está se abstendo, né? É verdade. Quem é favorável não precisa escrever nada, tá? Isso, perfeito. É a melhor saída, tá? Jorge Alberto do Corinthians de Atibaia, tá? Eu acabei de voltar, eu tinha caído. Ai, se eu soubesse, Carlos, que você tinha caído. Bom, Renata Franco se absteve. João Pedro, Márcia Tonelotti, Luiz do Deplan, votos contrários. Rogério Menezes, voto contrário. Adriana Flose, voto contrário. Deixa eu ver se eu pulei alguém. Peraí. Juliano falou? Juliano Mingato, voto contrário. E Maurício também, não sei se Maurício também, isso. E foi de memória isso, gente. Desculpa. João Pedro também. João Pedro eu falei. Já falou, né? Sim. Carlos, você tem a contabilidade aí? Abstenções? Renata Franco. Parece que é Embrapa também, não é? a Embrapa foi de um item específico, do item 9. Item 9 mas a gente está votando no bloco, né? Não, mas é possível votar no item específico. Ah, é? É. Que isso não foi combinado, não foi estipulado aqui. Então tá, então eu tenho registrado aqui contrário 5 votos, é isso, Mariana? E uma abstenção. Tem também do secretário Rogério Menezes, que não está escrito aí. Mas está na contagem. Rogério Menezes, Luiz Carlos, Adriana Flose, João Pedro, Juliano Mingato, Maurício e abstenção da Renata Franco. E uma abstenção, certo? 5 votos contrários e uma abstenção? Mariela, tem meu voto também que é contrário, que senão... Márcio Tonelotti, isso. Obrigado. Acho que foram 6 Foram contrários. 6 contrários e uma abstenção. E uma abstenção, são 7. 7. Temos 21. 21. Deixa eu ver se 21. Realmente a Karina Cury não voltou. Não voltou. São então, 7 votos contrários e 2 abstenções. Olha o WhatsApp ali, ó, na mensagem. O Rogério tem que contar como contrário. Então, João Pedro contra, Maurício contra, Adriana Flose contra, Luiz Carlos contra, Juliano contra e mais secretário Rogério contra. 6. No total, dá 1, 2, 3, 4, 5 e 6 com o Rogério. E 2 abstenções. 7. Confere aí, Maria. A abstenção foi da Renata Franco. Quem mais se absteve? 8. São 8 no total, gente. Não, pera lá, gente. São 6 mais 2. Embrapa se retira da abstenção, confundir com outro item. Eu vou chamar a votação nominal. Espera só um minutinho, gente. Ó, eu acho que não é necessário. Rogério Menezes votou contrário. Luiz Carlos, se eu falar errado, vocês me corrigem, tá? Ó, Rogério Menezes, contrário. Luiz Carlos, contrário. Adriana Flose, contrário. Juliano Mingato, contrário. Maurício Augusto, contrário. Márcio Tonelotti, contrário. A abstenção que eu ouvi foi da Renata Franco. Quem mais se absteve? Não, O Embrapa retirou a abstenção, eu havia confundido. Perfeito. Então, mantém a Renata Franco com a abstenção e 6 votos contrários. 6 contrários e uma abstenção, certo? Certo. Tá. Como temos... Confere o quórum, Mariela, por favor. 22. 21. São 20. Peraí, com a... Deixa eu só confirmar se ela não voltou, Karina. 21 titulares presentes. 21 presentes, com 6 votos contrários e uma abstenção, a
A abstenção conta como contrário, não foi isso que foi Isso, acordado? exatamente. Em votação, então, não foi aprovado. Próximo item. Mas não são 2/3? São 2/3, passou. Pelo contrário. 2/3 são 7, 14 e 21. 2/3 deu 14 que não aprovaram. Não aprova. Ficaram quietos. Não É aprovado. isso? Não aprovado. São 14 favoráveis, então está 14 aprovada. favoráveis e 7 contrários. Então passou, porque são 2/3. Está Exato, aprovado. a Renata está certa. São 14 Não, dois- votos favoráveis, foi aprovado. 2/3 são 16, gente. Foi aprovado, gente. É 2/3 do total. 2/3 do total, gente. 2/3 do total tem 21 pessoas. São 23. Uma pessoa. Não é do total. Não, Não é do são total do presente. total de pessoas que são aqui, são membros. 23. Não foi aprovado. 2/3 de É 23. do total dos titulares, questão Dos de ordem, titulares. pessoal. Dos membros. Não, Não, é. mas a Dois gente tem que terços. contar os 33 pessoas estando aí, gente. Não, São 23 então titulares. são Questão de ordem, 33. presidente. Pessoal, questão de ordem. Questão A de ordem. Secretaria Executiva esclarece. O quórum é 16. O quórum qualificado de 2/3 é em cima dos 23. Isso dá 16, por favor. Exatamente. É isso aí, obrigado. Quórum é 2/3 Quórum dos das presentes. Não é dos presentes. O quórum qualificado é dos titulares do COGEAPA. Os titulares do COGEAPA são 23. 2/3 de 23 dá 16, pessoal. A votação, o resultado foi 14. Então não foi aprovado esse item. Próximo item. Por isso Muito que a me gente- espanta esse grupo querer eventos com 6.000 pessoas na APA. Eu estou indignada, inclusive com o secretário Rogério Menezes, não mora aqui e não sabe o impacto que isso causa na APA. Estou indignada. Estamos mantendo o texto atual que a senhora votou, viu, Ângela? A senhora votou o texto atual, viu? Foi aprovado por Gente, só uma questão. Peraí, Então, mas vai peraí. voltar a discussão, gente? Uma questão de Pra ordem. discutir, Não, ou vai ordem. votar só? Questão de Rapidinho, ordem, por favor, rapidinho. peça uma palavra para que a gente possa ouvir um por vez. Questão de Ó, ordem. deixa eu falar uma Questão coisinha. de ordem. Dá Eu acabei prosseguimento falando dos à 2/3. discussão, tá em votação. Eu acabei falando dos 2/3 e errei, desculpa. Agora, só uma coisinha. Aqui, quem deveria estar votando, então, realmente é o pessoal que participou de toda a tratativa do negócio, né? Então, tem gente da prefeitura que está aqui votando que não participou em nenhum momento, não participa das nossas reuniões. Então, isso também é uma coisa grave, né? Questão de ordem, Eu presidente. acho que é A uma votação coisa é que pelos não deveria estar conselheiros. pesando A votação é para pelos ser qualquer conselheiros. coisa. Porque A se votação é pelos vocês conselheiros. trabalharam, deixa eu falar, vamos por educação. Se o pessoal está aqui trabalhando pela APA. Ei, quem que tá eu, falando? infelizmente, eu não pude fazer esse trabalho. Queria muito fazer, mas foi em horário comercial e quem trabalha não dava para participar. Agora, acredito eu que quem mora nessa região e quem deu todo esse trabalho aí, principalmente o pessoal da Secretaria do Verde, que está sempre com a gente, está sempre sabendo das nossas demandas, então, se foi feito em conjunto com eles, é porque eles também sabem do nosso problema. Então, eles não estão aqui para sair fora do que já tinha sido acordado. Agora, tem pessoas que também estão votando aqui que não sabem do que se trata. Então, acho que é uma coisa para a gente pensar. Porque, infelizmente, vocês vão me desculpar, mas isso, para mim, é totalmente fora de questão. Desculpa. Questão de ordem. Quem está votando é conselheiro titular ou suplente. Vamos dar prosseguimento à votação. Questão de ordem agora, gente. Olha, infelizmente, assim, como já foi dito lá no início, não está em discussão. Todos que votaram aqui estavam credenciados para votar porque são titulares do Conselho. Inclusive, muitos deles estavam no grupo de trabalho da revisão do plano de manejo. Então, o que foi votado
vamos dar sequência, né? Eu acho que não dá para ficar passando a palavra mais para as pessoas, infelizmente, porque aqui a questão é votar, entendeu? Não tem como fazer diferente. Então, essa proposta de alteração ela não foi aprovada porque não tem o número suficiente aí para bancar essa proposta, né? Então, isso já está calculado matematicamente, então ela não foi aprovada. Então, nós vamos para a próxima. É isso mesmo, Pedro. Tem pessoas levantando a mão aí, mas olha, não é o caso de ficar levantando a mão agora, por favor, Amarildo. Nós vamos jogar para frente. A Cláudia está me ajudando aqui, ela pode estar... Não, só queria dizer que não é esse momento, a gente vai ter outras oportunidades para voltar sobre esse assunto. Isso, vamos focar na... Mas indignada totalmente. Bom, então a gente vai para o bloco 6. Leandro, abaixa um pouquinho, por favor. A proposta 10. Todo desmembramento de propriedade deve obrigatoriamente possuir o georreferenciamento da área remanescente e da área desmembrada, seguindo as recomendações técnicas do INCRA para o georreferenciamento de imóveis rurais, com indicação de todos os elementos ambientais, como reserva legal, PP, corredores ecológicos estabelecidos pelo plano de manejo, recursos hídricos e vegetação nativa. É a proposta única desse bloco, uma pequena alteração do texto original. Pedro? Votação? Não tendo nenhum voto contra, nem abstenção, está aprovado. Bloco 7, proposta 11. Pode baixar mais um pouquinho. Proposta inclusão no pote rural do seguinte trecho. Na análise dos pedidos de solicitação de barragem, só serão aceitos barramentos com finalidade rural e atividades turísticas vinculadas a essa finalidade, desde que a atividade fim seja autorizada, visando a manutenção das atividades rurais ou de captação de água, além de observar o limite de setorização para as atividades admissíveis. Também é proposta única desse bloco. Pedro? Em votação? Márcio Sanaz, abstenção. Uma abstenção. Amarildo. Olha, eu não vou ceder para levantar a mão, gente. Votar sim ou não. Desculpe, eu marquei sem querer aqui. Desculpa, já baixei. Pois não. Nenhum contrário, uma abstenção, proposta aprovada. Você está sem microfone, Ale. Ops, desculpa. Bloco 8, proposta 12. Incluir na tabela de zoneamento projeto de reflorestamento com espécies nativas regionais em faixas de servidão de linhas de transmissão, desde que autorizado pelo órgão competente, fica permitido. E uma outra alteração ali na tabela, a proposta é plano de gerenciamento de riscos para as atuais vias e ferrovias, incluindo o trem turístico Maria Fumaça, incentivado. Apenas uma mudança de permitido para incentivado. Não, desculpa, era só essas duas propostas do bloco. Tá. Em votação? Não tendo nenhuma abstenção, nenhum voto contrário, aprovado. Bloco 9, pode baixar. Proposta 14, inclusão de trecho. Caso haja impossibilidade técnica no cumprimento das exigências dispostas no plano de manejo, caberá ao interessado informar no plano de manejo florestal as medidas a serem adotadas para avaliação do órgão gestor. E a proposta 15, na renovação das áreas de silvicultura, deverá ser previsto o plantio de uma muda nativa para cada 20 mudas de espécies de interesse comercial plantadas, em casos de plantios anteriores à publicação do plano de manejo. Para plantios comerciais novos, deverão ser plantadas uma muda nativa para cada 10 mudas comerciais plantadas. Esse plantio deverá ocorrer nas áreas de preservação permanente e reserva legal da propriedade,
quando houver, né? Até que essas estejam recuperadas, situação na qual fica dispensada a necessidade do plantio. O projeto para o cumprimento técnico dessa exigência deve constar no plano de manejo do cultivo a ser apresentado ao órgão gestor. Essas duas propostas desse bloco. Em votação. APA Viva contrária. Um voto contrário. Nenhuma abstenção. Proposta aprovada. Bloco 10, proposta 16, inclusão de trecho. Os eventos devem obedecer à Lei Municipal número 16.418/2023, quanto à comunicação em áreas de risco epidemiológico. E a proposta 17 é a inclusão no pote do item que diz: a execução de empreendimentos enquadrados como admissíveis, cuja finalidade seja de fomento ao turismo rural, caso seja autorizado pelo órgão gestor, fica condicionada à instalação de, no mínimo, uma placa informativa, seguindo as diretrizes de comunicação visual, informando sobre as normas da APA, em conteúdo e formato a ser concordado com a Seclimas. Então, só essas duas propostas desse bloco, Pedro. Em votação. Nenhuma abstenção, nenhum voto contrário. Aprovado. Bloco 11, proposta 18, só uma proposta, de acrescentar atividade na tabela do zoneamento. Uso de veículos motorizados não podendo ultrapassar 30 km por hora para atividades turísticas em áreas particulares, admissível na zona rural da APA. Em votação. Nenhuma abstenção, nenhum voto contrário, aprovado. Bloco 12, proposta 19. Inclusão de nova subseção na seção 3.3, denominada Manutenção das Estradas Rurais, com o seguinte texto: o município deve buscar, junto ao Estado, adesão ao programa Cidadania no Campo Rotas Rurais, conforme o Decreto Estadual 65183 de 2020. Paralelamente, deverá ser elaborado o Manual de Boas Práticas de Manutenção das Vias Rurais, por grupo composto pela Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria do Clima, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e CONGEA. A Secretaria competente pela manutenção das estradas rurais deve executar ações de boas práticas, tendo como exemplo documentos de referência como o Manual de Adequação de Estradas Rurais, elaborado pela CAT. Para a elaboração e execução das boas práticas, deve ser considerados como premissa: readequação das plataformas das estradas rurais de terra, adoção de pontos de deságua e captação de águas que evitem a ocorrência de processos erosivos nas áreas lindeiras às estradas, favorecendo o fluxo de águas pluviais, a infiltração e a recarga do lençol freático, melhoria das condições de suporte de rolamento das estradas não pavimentadas. A proposta 20 desse mesmo bloco é a inclusão na tabela de zoneamento da seguinte atividade: parceria público-privada para a pavimentação das estradas rurais incentivada. Proposta 21 do item: retirada de material de empréstimo para manutenção de estradas em propriedades particulares rurais, desde que licenciado, permitida. Proposta 22, práticas de conservação de estradas particulares e públicas, incentivada. Proposta 23, ampliação de estradas de rodagem para até 2 faces de rolamento, uma em cada sentido, admissível em todas as áreas. Encerra esse bloco. Pedro. Em votação. A ampliação das faixas de rolamento, uma em cada sentido, ela já existia. Por que está a palavra ampliação, Aletheia? Eu não entendi. É que estava confuso. Estava confuso na redação original. Deixa eu comentar. Abaixa um pouco mais, Leandro. Em votação. Eu estou esperando a resposta, o Pedro, porque eu tinha entendido errado. Ampliação significa diferente do que estava. Quer tirar dúvida? Então, eu estava confuso. Acho que aqui também ampliou para... Eu levantei a mão para dar um contexto histórico aqui. Daniel pode dar.
As 2 faixas existiam na teoria, mas elas eram insuficientes para quando vem um caminhão de frente para o outro em época de saída de safra, coisas assim, colocando em risco a população rural. Por isso que deixou claro que tem que ter uma via que vai e uma via que vem, que possam trafegar um carro e um caminhão sem se ficarem presos ali para sempre, que é o que acontece. Por isso a redação foi no detalhe nesse ponto. Então, mas eu acho que a palavra ampliação não caiu bem aí, né? Eu voto contrário porque ampliação da estrada de rodagem, eu sou contra. Se for para manter uma faixa indo, uma faixa vindo, eu sou favorável. Então, com essa redação, eu tenho que me manifestar contra. Ou tira essa palavra ampliação. É que, assim, precisava de um verbo, assim, estrada de rodagem é só uma coisa. Tava meio confuso. Então, mas a palavra ampliação mas é uma via, dá margem para outras coisas, certo? Não, e na verdade, assim, hoje a estrada de terra, ela tem uma via que vai, uma que volta, mas de fato é muito estreito, tem área que não passa. Ampliação também no sentido de se permitir que tenha uma via que vai e uma via que volta, né? Não, isso não é a realidade, viu, Aleta? Eu ando nas estradas rurais. Eu também ando. Eu já me deparei com umas dificuldades quando tem os ciclistas entram no meio do caminho. Bom, na dúvida eu sou contra. APA Viva contra. Pronto. Um voto contra, abstenção. Aprovado. Bloco 13, proposta 24. Utilização de arame farpado em APP, desde que o primeiro fio, a partir do chão, seja liso e esteja a uma altura de 45 centímetros do chão, permitido. A proposta 25, utilização de arame farpado nas divisas de propriedades rurais, se o primeiro fio, a partir do chão, for de arame liso e estiver a 45 centímetros do chão, permitindo uma abertura segura para a passagem da fauna silvestre, fluxogênico permitida. Pedro? Em votação. Nenhum voto contra, nem abstenção. Aprovado. Bloco 14, proposta 26, inclusão do seguinte item na tabela de zoneamento. Uso de cercas eletrificadas, bem como eletrificação de cercas para contenção de animais de criação, desde que sigam as normas técnicas admissível. E a proposta 27, inclusão do seguinte item na tabela de zoneamento, uso de ofendículos como concertina, cerca elétrica e afins no limite de fragmentos florestais, reserva legal e APP proibida. Pedro? Em votação. A NASA, mas contrário ao item 27. No item 27, né? Isso. Mas o bloco todo, então, aprovado. Bloco 15 e proposta 28. Tabela de zoneamento, classe 1, a norma dos agrotóxicos, né? Esse vai ser um pouco comprido. Classe 1, proibida em toda a APA de Campinas. Classe 2 e 3, admissível em toda a APA de Campinas. Classe 4, permitida em toda a APA de Campinas. Inclusão de item na tabela de zoneamento. Agrotóxicos e ou ativos químicos que sejam classificados pelo IBAMA em normativa específica como proibidos, proibido em todas as zonas. Inclusão em subseção após a tabela de zoneamento, denominada uso de agrotóxicos, com a seguinte redação. O uso de agrotóxicos que sejam classificados pelo IBAMA como classe 1 são proibidos em toda a APA, enquanto aqueles classificados como classe 4 têm seu uso permitido. Para os agrotóxicos enquadrados pelo IBAMA nas classes 2 e 3, o uso é admissível, isto é, só poderá ser utilizado mediante autorização do órgão gestor. Para isso, será exigido um plano de produtividade, onde a parte interessada irá apontar, dentre outras informações, qual agrotóxico vai usar e de... Lembro? Em votação. Conforme a validade do plano de produtividade... a validade do plano de produtividade será de 3 anos. Caso haja necessidade de alguma alteração nas condições vigentes, a parte interessada deverá apresentar novo plano de produtividade. Os critérios para análise da admissibilidade serão estabelecidos em normativa do órgão gestor, em conjunto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, com ciência do CONGEAP. Independente da classe de agrotóxicos, fica vedada a aplicação em APP, exceto nos casos específicos previstos em projetos de reflorestamento aprovado pelo órgão gestor,
várzea, planícies de inundação e ao redor de fragmentos florestais, bem como a pulverização aérea. E aí tem a proposta ainda 29 desse mesmo bloco, que é a inclusão do item na tabela de zoneamento, uso de produtos químicos e ou biológicos aprovados pelo Ministério da Saúde em conformidade com a OMS ou Organização Pan-Americana de Saúde, quando indicados pela equipe técnica da Devisa, nas ações de prevenção e controle de agravos e doenças e dada a ciência ao CONGEAPA, é permitido. Pedro? Em votação. APA Viva contra. Instituto Neon contra o primeiro tópico lá dos agrotóxicos. Nenhuma abstenção. Aprovado. Bloco 16, proposta 30. Leandra, abaixa um pouquinho, por favor. Postes para distribuição de energia de baixa tensão e ou ligação de energia elétrica, desde que não caracterize loteamento e parcelamento irregular, permitido. A proposta 31, estação elevatória de esgoto com um plano de contingência para evitar transbordo no caso de ausência de energia elétrica, admissível. E adicionar o item de rodapé. Nas zonas rurais é admissível em áreas contíguas ao perímetro urbano para atendimento de déficit da rede de saneamento existente. Proposta 32, troncos coletores e emissários de esgotos sanitários, permitido na ZOP, e acrescentar troncos coletores e emissários de esgotos sanitários, quando inexistir alternativa locacional, admissível nas zonas rurais. Pedro? Em votação. A APAVIVA é contra esse troncos coletores e emissários de esgoto em área rural, a modelo do que aconteceu no São Conrado. Ao invés deles fazerem na área que deveria ser feita, que era já urbanizada, eles devastaram todas as florestinhas do São Conrado para poder passar emissário. Isso aqui é um tiro no pé. A APAVIVA é completamente contra. Um voto contra. Abstenção. Danado se abstém. Uma abstenção. Aprovado. Bloco 17, proposta 33, pesca amadora e esportiva nos rios Atibaia e Jaguari, seguindo as normas estaduais e federais vigentes, quanto ao tamanho e ao número máximo de peixes, etc., é permitido. Inclusão dos itens. Pesca comercial profissional, proibida em todas as zonas. Pesca de qualquer natureza, ainda que amadora ou esportiva em qualquer curso hídrico, exceto nos rios Atibaia e Jaguari, proibida em todas as zonas. Essa norma não se aplica a pesqueiros, os quais possuem regramento próprio. Pedro? Em votação. A APAVIVA é contra, porque vocês esqueceram de incluir a barragem de Pedreira, que a gente está completamente vulnerável com a APP que deveria ser refeita. Se é admissível no Rio Jaguari, vai ser na barragem do Rio Jaguari. Isso aí devia constar e devia ter sido pensado no GT. Então, eu me manifesto contra a não reflexão sobre os riscos que esse item traz para a barragem de Pedreira e para toda a APP e o corredor ecológico que a gente pretende formar no entorno da barragem, que já teve impacto suficiente na água. Bom, como não está em discussão, né? Tem essa observação da Ângela. Um voto contra, nenhuma abstenção. Aprovado. Bloco 18, proposta 34. Na APA de Campinas é obrigatório o licenciamento ambiental para movimentação de terra, conforme o disposto na legislação ambiental municipal e estadual. Aqui, qual que é a legislação estadual e municipal? Desculpa, mas isso aí devia estar descrito, porque antes tinha a proibição de 100 metros cúbicos, estava claro na lei. Agora vocês substituem por um item que a gente não consegue analisar. Você pode me responder qual que é o limite? A lei do licenciamento, o decreto do licenciamento está sendo alterado também, então a gente não ia ter um número para colocar. Então mas é 100, ainda é 100.
Vai ser alterado. Então, a gente tem que se manifestar contra aqui na APA, porque isso é um dos impactos ambientais mais ferrenhos que a gente tem, é a movimentação de terra, que assoreia nossos rios, que degrada a paisagem e fragiliza toda o que se pretende de preservação na APA. Eu sou contra. Bom, só uma observação, né, gente? Teve os momentos anteriores aí que era possível essa reflexão, essa discussão. Isso não ocorreu, né, por alguns. Então, agora realmente é votar. Como só tem uma votação contra, então aprovar. Pois é, Pedro, mais um tiro no pé. Foi o que eu disse. Essa revisão de plano de manejo beneficiou alguns que não é a APA. Bom. Só um esclarecimento, Ângela. Cada segmento, várias ONGs ambientalistas estavam no plano, no grupo de trabalho da revisão do plano, e essa discussão foi feita por alguns, por outros não, e é o que não foi levado a essa reflexão que você está passando aí agora, né? Então, teve esse momento para isso, não ocorreu. Então, agora, realmente, é a votação. Só para a ciência de todos que essa revisão está sendo super negativa para a APA, infelizmente. Apesar de eu confiar nos técnicos, infelizmente, esse movimento dessa revisão não foi favorável à APA, infelizmente. Hoje a lei já fala 100 metros e a lei não vai flexibilizar isso, né? Não existe essa possibilidade. Então a gente está bem tranquilo, porque, se eu não me engano, antes era 500 e o decreto municipal era mais restritivo que a lei da APA, daí o plano de manejo absorveu o decreto. Enfim, como já tinha uma regra super consolidada, a gente só absorveu a regra do decreto do licenciamento municipal. Mas, ok, ficou registrada a reflexão. E vamos passar para o próximo bloco, que são propostas que sofreram alguma alteração após a análise técnica da Seclimas. Então, a temática era desvincular a proteção dos fragmentos da APA do tombamento com o DEPAC para evitar conflitos de gestão. Pode abaixar, Leandro. A proposta do GT... Tá aí, afinal, eu acho que eu vou ler só a nossa proposta, mas assim, vocês já devem ter lido antes, está projetado aí. Pode abaixar um pouquinho, Leandro, só para eu ver se finaliza o bloco aí, né? Então, a proposta de alteração fica assim: supressão, fragmentação, corte, bosqueamento ou degradação de qualquer maciço de vegetação nativa em qualquer estágio de regeneração mapeados no plano de manejo é proibida. E aí a gente inclui uma atividade na tabela de normas. Aceiro em áreas de servidão, propriedades agrícolas e na borda dos fragmentos é incentivado. Pedro? Em votação. Não tendo abstenção, nem voto ao contrário, aprovado. Sobre atividades toleradas, pode baixar um pouquinho, por favor. A proposta final, pode abaixar mais um pouco para ficar o texto inteiro. Serão admitidos usos tolerados na APA de Campinas, compreendendo os que, embora a norma do plano de manejo proíba, se encontram instalados no território da APA de Campinas anteriormente à aprovação do plano de manejo. Para esses casos, a tolerância será dada apenas para aqueles que possuam todas as aprovações e licenças alvarás exigidos pela legislação, sem a existência de passivos ambientais, salvo em caso de remediação ou monitoramento, conforme etapas de processo de gerenciamento de áreas contaminadas da CETESB. Também poderão ser enquadrados como tolerados os empreendimentos situados no perímetro urbano que estejam em situação irregular, mas que busquem sua regularização em um prazo de 3 anos da data de publicação da portaria de revisão do plano de manejo. Para as atividades toleradas, não é admitido o aumento das áreas edificadas, aumento da produção além do já autorizado pelo órgão competente, aumento do fator de poluição ou comprometimento dos recursos naturais da unidade de conservação. Pedro? Em votação.
Nenhuma manifestação de voto contra, nem abstenção. Aprovado. E aí, por fim, a gente teve um recurso, então a gente fez uma redação após esse recurso. A proposta final é essa. Para a regularização fundiária urbana, REURB, de núcleos urbanos implantados no perímetro urbano, será considerada a temporalidade da ocupação irregular em relação à data de aprovação do Plano de Manejo da APA de Campinas, bem como buscará, preferencialmente, a recomposição de áreas de proteção e de preservação permanente, Lei Orgânica do Município e Código Florestal, respectivamente, a fim de cumprir as funções a que se destinam. Em todo o processo de regularização fundiária, como preconiza a Lei Federal 13.465 de 2017, deverão ser elaborados estudos técnicos a fim de avaliar a possibilidade de eliminação, de correção ou de administração de riscos eventualmente existentes na área, bem como as compensações urbanísticas e ambientais que se fizerem necessárias, com vistas à melhoria das condições ambientais locais, guardada a necessidade de autorização prévia do órgão gestor da APA, bem como da deliberação do CONGEAPA. O Daniel levantou a mão. Luiz Daniel, para tirar dúvida, em discussão não está, tá? Por favor. Não, eu só queria me manifestar contrário ao item 2. Não foi colocado em votação. Deixa eu colocar em votação e você fala. Tudo bem? Eu acho que ele quer votar contra a proposta anterior. A proposta anterior? O item 2, não é? Das atividades instaladas previamente ao plano de manejo. Do uso tolerado? Só um pouquinho, Leandro. E aí eu, enfim, não concordo com essa nova leitura que foi feita após a decisão. Bom, desse aí. É que já foi a votação, né? Agora a gente abre esse precedente para ele votar contrário? Acho que também não tem problema, né? Eu estava tentando acionar aqui o botão. Peço desculpa porque me atrapalhei aqui com os botões. Tá, então voto contrário do Daniel, né, nesse item 2. Mas já foi aprovado porque a maioria já aprovou, né? Então vamos seguir. Agora o que está em votação... Desculpa, Letéia, eu estou com outra tela aberta aqui, essa que o Daniel se manifestou, qual bloco que é? É no item... É essa aí, é o item 2 do... É que ele não... o bloco 2 não tem mais tantos blocos, porque eu acho que são unitários, né? Naquele na tabela, postas alteradas após análise pela equipe técnica, o ID 2, temática tolerância de atividades instaladas previamente ao plano de manejo. Beleza, está registrado aí, obrigado. Um voto contra. Então, a gente estava aqui nessa da regularização. Você já tinha... Eu já tinha terminado de ler? Já. Em votação... Nenhuma abstenção, nenhum voto ao contrário, aprovado. Pode passar, Leandro. Acho que é a última, né? Acabou? Acho que encerrou. Encerrou. Maravilha. Bom. Pedro. Dá licença um pouco, deixa eu só fazer um encerramento, uma manifestação aqui. Encerramos a votação. Não cabe aqui nesta reunião, né, fazer nenhum tipo de discussão mais a respeito da revisão do plano de manejo. Ele foi quase que totalmente aprovado, só num item lá em relação aos eventos, ao número de pessoas para os eventos aqui na região da APA, só aquele que foi reprovado. Todos os outros foram aprovados, teve alguns questionamentos, é claro,
esses questionamentos ocorriam também no grupo de trabalho, mas foi um trabalho muito democrático, muito aberto, muito sincero entre todos, né? E foi essa proposta geral que veio aí para revisão, independente de que seja maléfica ou não para a APA como um todo. Essa é uma discussão que a gente pode fazer no futuro, porque nós estamos sempre abertos a questionamentos e a reflexões sobre o trabalho que foi feito para a gente poder sempre aprimorar em benefício da APA, né? Então, eu vou deixar bem claro aqui que as pessoas que queiram se manifestar, não é para fazer nenhum tipo de discussão hoje, porque hoje foi exclusivamente para a votação. Teve algumas manifestações, elas foram registradas e serão registradas em ata, foram importantes, e aí nós vamos dar continuidade nas reuniões ordinárias e nas câmaras técnicas do CONGEAPA, tá? Mas a Karina Silva Cury quer se manifestar, por favor. E Pedro, sou a Carolina também, secretária de Urbanismo. Depois da fala da Karina, eu queria uma questão de ordem. Já conversei com o Rogério, eu peço a palavra, tá bom? Muito obrigada. Da Karina, pois não. Isso, muito obrigada. Pois não. Boa noite a todos. Pedir desculpa que eu não estou conseguindo ligar o vídeo. A minha internet está muito ruim. Mas, de qualquer forma, só queria fazer uma observação que teve um item que foi votado pelo GT a favor de uma alteração, mas não foi colocado para votação agora no CONGEAPA. Então, eu gostaria de ter a oportunidade de colocar para votação do Conselho, que é a questão do módulo mínimo de parcelamento rural de 2 hectares em todos os zoneamentos da APA. Então, teria que ser colocado para deliberação, porque o GT votou favorável. Bom, acho que a equipe técnica pode explicar isso. Foi retirado pela análise da própria equipe técnica da Secretaria do Verde. Então, eu gostaria que isso fosse comentado aí pela Leteia. Mas enquanto prerrogativa do órgão gestor, a gente pode entender que alguma proposta de revisão que seja muito maléfica para a APA de Campinas, a gente veta. Mesmo tendo voto favorável pela maioria. Sim, porque nós somos o órgão gestor. Inclusive, Karina, se vocês forem ler a portaria, isso já está posto na portaria. Então, isso já é um combinado de antemão, de antes da gente iniciar o processo, de que qualquer alteração que fosse ilegal, que não tivesse justificativa técnica, insuficiência de embasamento técnico, apresentarem riscos significativos aos recursos naturais e biodiversidade, apresentarem discordância com legislações ambientais vigentes, eram 4 critérios que, se tivesse apenas um deles, ou 2, ou 3, ou 4, já era suficiente para o órgão gestor negar a proposta e não mandar para a votação do GT. Então, isso já era uma coisa combinada desde o começo do processo, até porque a responsabilidade administrativa da unidade de conservação é do órgão gestor. Inclusive o grupo minha colocação, por favor, Aletheia. Não, tudo bem, mas o grupo de trabalho já tinha ciência disso, então lá deveria ser feito esse questionamento lá no grupo de trabalho. Já havia essa diretriz que veio da secretaria, tá? Então, cabe... Tudo bem, na época eu coloquei, mas coloquei agora de novo, né? Mas tudo bem, então, está registrado, por favor, na ata. Você pode colocar isso no futuro, em outras revisões, agora nessa revisão já não entrou. E já era grupo de trabalho já tinha ciência disso, né? Então, ninguém ninguém questionou mais o que já tinha que se questionar dentro do grupo de trabalho. Então, é o que foi encaminhado, tá bom? Pois não, agora, Carolina, né? Boa noite, Pedro, obrigada, e, parabéns pela condução de todos os trabalhos, a toda a equipe aqui. Eu pedi um momento de fala aqui no CONGEAPA, até porque nós votamos nessa sessão aqui de votação, eu vou abrir aqui o item das atividades
tolerância, né? Atividades instaladas previamente no plano de manejo, que são atividades comerciais, né? A qual eu, como secretária de urbanismo, tenho a incumbência de liberar os alvarás, né, de funcionamento, como as aprovações também no projeto dentro da área urbana da APA. O meu pedido aqui é para que a gente possa, num momento oportuno, de vocês a gente levar a discussão, eu sei que não é objeto aqui do plano de manejo, mas é uma alteração na lei, no artigo 70 da lei da APA. Se puder, por favor, compartilhar, o secretário Rogério encaminhei o arquivo para ele, se puder compartilhar com todos. É o tema 2, né, a qual as atividades de baixa incomodidade, principalmente ali na Avenida Heitor Penteado, se restringem aos lotes de 400 metros quadrados. Então, nossa solicitação é que a gente tire essa restrição dos 400 metros, até porque o plano de manejo solicita mais áreas permeáveis, mais áreas para você poder fazer com que tenha jardins. Então, limitando os lotes de 400, o máximo, eu não consigo regularizar as áreas comerciais, principalmente na Avenida Doutor Heitor Penteado, porque limita até 400 metros, sendo que a APA foi construída, né, consolidada com terrenos de 1.000 metros quadrados, de 1.200 metros quadrados. Então, essa restrição do 400 metros foi feita na Lei 208 para o restante da cidade, que geralmente a gente não tem lotes muito maiores fora condomínios fechados, o que diverge um pouquinho do conceito da APA de ter lotes com permeabilidade, com jardins. Então, restringir um lote de 400 metros hoje está sendo uma trava na questão da regularização de residências e comércios quando a gente tem baixa incomodidade. Então, conversei com o Rogério, secretário da pasta, Pedro, e ele achou oportuno a gente aproveitar o momento, né, dessa reunião do CONGEAPA, porque nós vamos ter que encaminhar um projeto de lei, né, pedindo essa adequação, se há um acordo de vocês, conselheiros, aqui presente, porque realmente a gente está preservando com que as empresas se regularizem, tenham os seus habites, tenham os seus alvarás, e hoje é limitado ao lote de 400 nesse tipo de categoria. Então, é isso que a nossa sugestão, inclusive de alteração no projeto de lei, para que a gente tenha mais aplicabilidade, até com relação às sanções e às penalidades, que a gente tenha uma forma de esses estabelecimentos. Então, no artigo 70, serão permitidas as seguintes subcategorias de uso não residencial na ZR-APA. Esse é o artigo que já está na lei. Né? Item 1, uso nas categorias comerciais e serviços institucionais localizadas dentro de condomínios ou loteamentos acessos controlados, mediante autorização da administração conforme definido. Isso é o que já está na lei. E ele tem, no inciso 1, as atividades de baixa incomodidade e nas vias arteriais também a atividade, que é o CBB1, SRF, SB1 e EB1, que são atividades de incomodidade e serviços. E ele restringe que somente essas atividades para terrenos de até 400 metros quadrados. Então, não é uma incoerência. O que foi aprovado hoje, que permite o uso tolerado, eu não consigo fazer hoje essa aprovação, porque hoje ele limita a 400. Então, por isso que a gente precisa, né, com o apoio de vocês aí, a gente encaminhar essa alteração do PL neste item somente, para que tenha uma eficácia naquilo que hoje o plano aprovou das atividades de uso tolerado. Era essa a minha fala, Pedro. Bom, tudo bem, mas... Estou à disposição aqui para esclarecer. Tá, isso tem que ser encaminhado para os fluxos aí, convenientes aí, né? Normais, junto à Secretaria do Clima e com o GEAPA, para que a gente possa estar verificando todas essas observações que você está fazendo, tudo bem? Ótimo, então, agradeço. Porque hoje realmente foi uma reunião para fazer a aprovação da revisão do plano de manejo. Então, a Cláudia parece que já saiu da reunião,
Então, eu acho que nós cumprimos aqui a nossa missão. Eu acho que, Pedro, a Adriana quer falar e a Secretaria de Planejamento está aqui presente também. O Luiz, eu acho que ele poderia só também reforçar esse sentido desta alteração, ele está aí presente. É que não cabe aqui agora, nesse momento, entendeu? Não tem nada a ver essa discussão É uma agora, questão não de está na ordem. pauta. Tá. Questão de ordem, não está na pauta, esquece. Não cabe nesse momento. Esse momento foi só para... Essa reunião extraordinária foi para a votação da revisão do plano de manejo. Perfeito, então, perfeito. Não podemos fazer essa discussão, acho que eu abri esse precedente para você. Obrigada. Mas não era o caso, né? Era o caso de você encaminhar isso de uma forma que chegasse ao CONGEAPA documentalmente. Perfeito, vamos fazer esse encaminhamento. Muito obrigada pelo espaço. De nada. Eu acho que não dá mais para falar sobre esse assunto aqui. Então, a Tereza Penteado, que é da presidência, levantou a mão, acho que ela quer fazer alguma observação. Não, era a respeito disso, não está na pauta, não tem nada a ver com o assunto, entendeu? E imagina se nós vamos votar isso hoje. Aí tem que ser deliberado pelo Conselho, claro, internamente. E não hoje numa coisa corrida. Não tem sentido, nenhum pedido desse não tem sentido. Não tem como, justamente. A Adriana Fiosi. Isso, presidente, eu só queria também agradecer, acho que foi um excelente trabalho que foi realizado. O meu suplente, o Amarildo, esteve presente em absolutamente todas as discussões, e tudo isso foi depois compartilhado comigo, com a minha equipe. Dizer que, apesar de não estar na pauta, eu acho de extrema relevância que depois faça-se esse encaminhamento do que a secretária Carolina está pleiteando, porque da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico é muito importante que as empresas possam funcionar de forma regular. Então, é somente essa observação. Eu não estou pleiteando mais nada. Obrigado. Adriana, obrigada pela sua colaboração. É só um esclarecimento, Pedro, que esse assunto foi levado no grupo de trabalho, tá? Então, não estou trazendo uma novidade aqui. A Letéia participou, né? Viu que o Wagner, nosso coordenador, levou essa situação para o grupo de trabalho, e aí não foi possível internalizar dentro da votação. Então, só deixar aqui registrado, né, que não é um fato novo, e sim uma discussão dentro do GT, e mais uma que não foi internalizada dentro da votação. Então, só fica o meu registro aqui. Tá bom? Muito obrigada. É que a gente trabalhou na revisão do plano de manejo. Essa questão não está no plano de manejo, está na lei. Mas é perfeito. Aí você encaminha o protocolo, pode marcar uma apresentação numa AGO, de repente, né? Coloca ali na pauta direitinho e segue o rito normal. Bom. Agradeço. Então, tudo bem, gente? Então, mais uma vez, né, agradecendo aí o esforço e a competência de toda a equipe técnica, né, que deu suporte à revisão desse plano. Tem esses poréns aí de alguns questionamentos que foram feitos, né? E nós vamos, a Renata parece que quer falar, mas nós vamos encerrar nossos trabalhos aqui e agradecer todos os membros do grupo de trabalho, da revisão do plano, e com esforço bem exuberante, no sentido de que sacrificaram, né, horários de trabalho, muitos deles, alguns não puderam participar, mas, enfim, foi um esforço muito grande de todos, e nós conseguimos concluir esse plano. Nunca nada é perfeito, nada é eterno, e nós estamos aqui em mutações que podem ser revistos lá no futuro, aquilo que a gente achar que não é condizente com a proteção da nossa APA, da APA de Campinas, né, gente? Que a gente precisa tomar muito cuidado em função de todas as mudanças que estão ocorrendo na natureza, no clima. Então, é uma responsabilidade muito grande de todos. Nós que somos voluntários aqui, estamos dispostos sempre a lutar pelo bem-estar de toda a população, animais e flora da APA, tá? Então, eu vou passar, a Renata quer falar alguma coisa e nós vamos encerrar essa reunião. Por favor, Renata. Pessoal, gostaria de, novamente, me desculpar. Gostaria de agradecer a todos, agradecer principalmente às servidoras da
Seclimas, né? A Leté, a Sueli, está sempre junto com a gente, debatendo, conversando, nos mostrando, né, dentro da lei, o conhecimento delas. E falar para todo mundo o seguinte, que dá fazer um despacho sentado numa sala com ar-condicionado é super legal. O problema são os bichos, as árvores, que aqui está dentro da APA, que a gente tenta ser uma voz e que todo mundo poderia participar a partir do momento em que está em loco aqui, né? Para sentir na pele o que a gente tenta levar para vocês de problema e que o que a gente gostaria que, de fato, vocês pudessem trazer para a gente efetivo, né? Que pudesse estar nos ajudando, tá? Eu acho que o CONGEAPA é um órgão para ajudar a prefeitura e a prefeitura ter orgulho dessa APA, porque é isso que a gente está precisando de vocês. Então, que eu gostaria que vocês sentissem que a fauna e a flora daqui precisa de cada movimento de vocês, mas que seja um movimento que não vá agredir eles, porque não adianta a gente falar. Nós estamos tentando representá-los, mas depois a gente vai sentir quando a gente perder eles, tá bom? Agradeço muito, desculpa pela minha fala lá no começo, e estamos juntos, pelo bem da APA, tá bom? Obrigada. Muito bem, Renata, não tem que se desculpar nada, eu acho que você é uma pessoa muito ativa e que está sempre manifestando aquilo que realmente interessa à APA. Então, gente, obrigado pela presença de todos, pelo auxílio, pelo Carlos aí pela condução da parte mais técnica, da contagem da votação, da Mariela, que estavam aqui nesta condução, e toda a equipe técnica, mais uma vez, tá? Boa noite a todos. Obrigado, Pedro. Obrigado pela presença de todos, obrigado pela presença dos secretários que estiveram presentes aqui. Uma ótima noite a todos. Boa noite. Boa noite, obrigado a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos, obrigada. Pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos.